Boa tarde a todos. Falamos aqui do Complexo Esportivo Gustavo Paiva com a primeira coletiva, se assim podemos colocar, da temporada 2025, e já começou aqui no Centro Esportivo Alagoano. Eu queria inicialmente passar a palavra para a nossa presidente Miriam Monte para fazer os cumprimentos. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. É uma imensa satisfação estar aqui, dando início um start oficial no ano de 2025, né? Eu gosto de ser apressada e acelerada, eu já estou em 2025, já virei o ano. E virei o ano ao lado de grandes azulinos, grandes guerreiros, que vão falar com propriedade de todo o planejamento do futebol. Aí gostaria de aqui destacar a presença do diretor da base, Anderson Xavier. Não é só da base, né? Esportes olímpicos como um todo, diversas categorias. E ele também tem uma informação importante para passar aqui, para esse início de temporada do profissional, com Luciano Lessa, nosso diretor de futebol, Carlos Bonatelli, diretor executivo de futebol, e Jadson Oliveira, nosso coordenador de futebol. E aqui registrar a presença também dos diretores Fabiano, Holanda, nós estamos aqui também com Alírio, com Vitor Castro, Gustavo Ferreira, Ender Borges, todos aqui, Melo, Luiz Antônio Melo, todos aqui participando, acompanhando ao vivo. Enfim, é isso, está aberto aqui a tarde e passo a palavra para o nosso diretor de futebol, Luciano Lessa. Boa tarde a todos. É sempre bom estar falando, né, com vocês aqui. Queria agradecer, além dos colegas diretores que estão presentes, todos os repórteres, setoristas e as páginas que responderam aí ao nosso convite, né, para vir ter esse bate-papo aqui hoje. Como a presidente falou, a gente já encara esse momento como o início da temporada 2025. A gente teve a chegada da comissão técnica, já tivemos as primeiras reuniões. Nesse momento mesmo o departamento está reunido lá dentro, afinando os últimos detalhes, os últimos processos, para que o campeonato, a pré-temporada, se inicie da melhor maneira possível. A gente preparou com muito carinho esse momento de trabalho. O Centro Esportivo Alagoano, depois de algumas temporadas, ele pode utilizar a palavra continuidade, que é como eu imagino que o futebol deva ser tratado. E a gente fica muito feliz em ter um elenco se apresentando com a maioria remanescente da temporada passada. É uma temporada difícil, uma temporada que sangrou muito a gente, mas que no final deixou a gente com um saldo positivo, e é em cima disso que a gente aposta para a temporada que vem. Então, a partir do dia 12, os atletas vão estar se apresentando aqui no CT, todas as melhorias com a ajuda dos nossos diretores foram feitas, o CT adaptado para recebê-los da melhor maneira possível. Temos certeza que a gente vai ter um período muito produtivo de trabalho aqui, e a ideia é que, se esse elenco respondeu de forma tão positiva naquele momento tão turbulento que a gente estava na Série C, imagina com 40 dias de trabalho, né, num ambiente totalmente diferente, um clima totalmente favorável. Então a gente tem certeza que esse pessoal vai render ainda mais no início da temporada que vem. Preparamos também nossos primeiros amistosos, onde a gente vai ter o nosso primeiro encontro com a torcida. Já temos 2 deles confirmados, né, dia 7 e dia 15. A gente vai enfrentar o Santa Cruz de Recife, um adversário tradicional, de um nível técnico muito bom, onde eu tenho certeza que a torcida da gente vai comparecer e vai poder já ter um gostinho do que a gente pode apresentar na temporada que vem. Logicamente ainda vai estar um time em formação, mas já vai dar para ter uma ideia do que a gente está pretendendo para a temporada que vem. Dia 7 aqui em Maceió, no estado do Repelé, dia 15 a gente vai a Recife, e a gente fecha a temporada de amistosos com o jogo dia 23 aqui no estado do Repelé, com o adversário ainda a confirmar. Então, tenho certeza que a gente vai ter boas apresentações, deixar um gosto aí de quero mais no torcedor, para que no começo da temporada, no primeiro jogo ali na pré-Copa Nordeste, a gente tenha a casa cheia e a torcida motivada para nos apoiar. A gente entregou, para quem está aqui presente, um encartezinho com todos os atletas que vão iniciar a pré-temporada com a gente. Ainda tem os atletas da base, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas aqui tem os números, tem o desempenho dos atletas na temporada passada, e qualquer dúvida que vocês tenham em relação a isso, a gente está aqui disposto a esclarecer, inclusive
falando um pouco do que foi que levou a gente a renovar ou o que foi o que levou a gente a contratar determinados atletas, tá? Isso aqui, além da gente falar um pouquinho, a gente também vai querer um bate-papo. Então a gente conta com a participação de vocês, seja os que estão aqui presencial, seja os que estão acompanhando as lives. A gente está aqui justamente para esclarecer um pouco para o torcedor o que é que a gente está pensando para a temporada que vem. Obrigado, Luciano. Gostaria de passar agora a palavra ao executivo do futebol, Carlos Bonatelli, já que o Luciano falou aí sobre planejamento, mas com certeza de jogador, o pessoal quer saber do executivo e também do coordenador Jadson. Boa tarde, Bonatelli. Boa tarde, Nação Azulina. Boa tarde à diretoria, aos colegas de imprensa. Satisfação, energia renovada, né? Nosso objetivo básico, vamos chamar assim, na Série C, após a nossa chegada, a gente acabou conquistando, mas essa próxima temporada a gente inicia com os objetivos bem claros, objetivos de crescimento, objetivos de chegarmos na fase de grupo da Copa do Nordeste, avançarmos na Copa do Brasil, CSA voltar a estar disputando a final do Campeonato Estadual, muito importante para a gente, e além de conquistar o acesso no Campeonato da Série C. Então, esses são nossos objetivos de resultado durante o ano, tá? E que a gente possa ter a alegria de manter uma espinha dorsal, atletas que mostraram suas qualidades, que desempenharam, atletas que alguns deles tiveram a oportunidade aqui no CSA de demonstrar o seu potencial, o seu grande potencial dentro do mercado, e a gente conseguiu manter essa base, somado a isso as novas contratações, tá? Ainda algumas contratações que devem ser confirmadas ainda na sequência de atletas que estão ainda em competição. Aí a gente pretende, tem a certeza que a gente vai ter uma equipe muito competitiva para esse ano, para que a gente possa conquistar os objetivos. O Bonatelli, como também o Luciano e todos os presentes na mesa estarão à disposição para as perguntas daqui a pouco, mas queria passar a palavra agora para o nosso coordenador, o incansável, né, Jadson, já deixando quase tudo pronto, né, Jadson, para a partir de terça-feira os jogadores serem recebidos aqui no Complexo Esportivo. Boa tarde, Jadson. Boa tarde a todos presentes, pessoal da página, toda a imprensa. Boa tarde à Nação Azulina. Antes de eu começar, um agradecimento aqui ao Gustavo, que trabalhou incansavelmente aí nesses 2 meses e meio, junto com o Ender, junto com o Melo, junto com o Vitor, com a presidente Miriam, para deixar o CT pronto para a gente receber os atletas a partir do dia 12. A gente, fora os meninos ali do campo, o Nildo, todo, então foi um trabalho muito intenso nesses 2 meses e meio, da reestruturação do CT. Então a gente tem que agradecer a presidente, ao Ender, a todos, que nesses 2 meses e meio trabalharam incansavelmente para deixar o CT pronto, para que a gente pudesse receber esses atletas no dia 12. Esses 2 meses e meio, incansavelmente, eu, Luciano e o Carlos, junto com a comissão técnica, com o Igor, a gente trabalhou no dia a dia para a remontagem desse elenco, para que a gente viesse ter uma base e um time competitivo para aquilo que a gente acredita o ano que vem. Dentro das características de jogo, daquilo que o Igor acredita, da metodologia do clube, a gente foi atrás de peças dentro da nossa realidade que viessem vestir a camisa do CSA acreditando no projeto, entendendo que o CSA é muito mais importante do que qualquer um de nós. Pegando esse legado, a gente conseguiu e vamos iniciar com um grupo enxuto, porque a oportunidade de mercado vai aparecer lá na frente, mas sabendo que em janeiro nós temos uma Copa do Mundo a disputar. Esse é o espírito que a gente está, vai ser assim desde o nosso início da nossa pré-temporada, e a gente conta muito com o apoio do torcedor, desde o nosso primeiro amistoso no dia 7 de dezembro. Obrigado, Jadson. E a gente sabe que uma das características históricas do Centro Esportivo Alagoano sempre foi revelar jogadores. E a base é um ativo do clube, né? E como já confirmado, 5 jogadores da base do CSA estarão à disposição, né, também do elenco, inicialmente, podendo o número ser maior. Por isso eu gostaria também de convidar o Anderson para cumprimentar a todos e falar sobre a participação inicial de 5 atletas da base trabalhando com o profissional. Anderson, boa tarde. Boa tarde, Oscar. Boa tarde a todos que estão presentes aqui, amigos da imprensa, da diretoria, presidente, departamento de futebol profissional.
Olha, é uma alegria muito grande. São 5 atletas que foram com muito cuidado, né, olhados, testados pela equipe de futebol profissional, né, que nos acompanhou aqui há mais um mês praticamente, olhando esses atletas com mais carinho, com mais afinco. E 5 atletas, né, foram, nesse primeiro momento, né, chamados para participar dessa pré-temporada. Como você muito bem falou, Oscar, não significa que serão só esses 5. Né? Nós temos outros atletas também de qualidade que podem aparecer aí, né, no elenco profissional. Confio muito no trabalho do departamento, Luciano, Carlos, Jadson, e a gente está aqui para colaborar. A base, como eu sempre digo, a base é forte. E essa base forte vai nos ajudar e muito, eu tenho certeza disso. Obrigado, Anderson, pela participação inicial. Nós vamos começar a nossa coletiva, todos estarão à disposição. Inicialmente, eu passo a palavra ao companheiro Severo, da Rádio CBN. Por favor, Severo. Obrigado, Oscar. Boa tarde a todos. Presidente Miriam, Jadson, Bonatelli, Luciano, Anderson. Bom início de temporada, né? Já estamos praticamente em 2025. Que o CSA consiga realizar todos os seus objetivos no ano que vem. Pergunta eu vou direcionar nesse primeiro momento para a presidente Miriam. Presidente, queria que você falasse um pouco como está essa estruturação, principalmente com o futebol, né? O CSA que vem passando por um momento de reviravolta, fazendo menos com mais. Queria que você passasse para o torcedor como está essa realidade, como o CSA chega para esse 2025, principalmente visando o melhor para o clube, também fazendo dentro daquilo que tem como planejamento, para não fazer nada fora da curva, né, presidente? Bem, Severo, obrigada pela pergunta. É uma oportunidade também de expor para todo torcedor e para o sócio que a gente vem desenvolvendo um trabalho. Tem um time que está sendo montado dentro de campo, mas tem um time também que está correndo fora de campo e que está entrosado. É um time que corre entrosado. É uma diretoria composta por grandes azulinos, todos que têm aptidões, desenvolvem suas potencialidades em várias áreas e agregam, né? E a gente está conseguindo realmente distribuir as demandas, as responsabilidades. Todos estão aqui cumprindo o seu papel. Quando a gente chega aqui no CT, hoje mesmo eu cheguei, tinha alguns dias que eu não vinha, e cheguei aqui no CT, está a coisa mais linda. Convido todos os torcedores para se fazerem presentes, para verem como está belíssima aqui a pintura, a fachada, o muro. Então, estou aqui olhando para ele, nosso diretor, Gustavo Ferreira, que todos os dias está aqui no clube. A gente olha assim, o carinho com que a estrutura tem sido tratada, cuidada. O Melo também aqui está presente, está todos os dias aqui no clube. O Chaves, que fez uma campanha belíssima junto com os torcedores. E essas campanhas são fantásticas, porque todo torcedor azulino quer participar. Então, todo mundo quer, de alguma maneira, fazer parte da história do clube. E, às vezes, a gente consegue arrecadar as tintas, aí conversa com um azulino agrônomo que dá dicas do veneno para botar no gramado. E essa atmosfera começou a acontecer de uma maneira... Isso é uma mudança realmente de cultura. A gente vinha vivendo momentos difíceis, e os momentos difíceis fazem com que os conflitos se potencializem, mas aí agora a gente está começando a virar uma chave. E ontem nós tivemos uma reunião muito importante. Foi excelente momento, junto com representantes do Conselho Deliberativo, junto com representantes do Conselho Fiscal, com a contabilidade do clube, que eu posso dizer assim, com uma satisfação muito grande, que o corpo técnico hoje do clube é um corpo técnico de referência, tanto no jurídico, quanto na contabilidade, no administrativo. Então, ontem, o Conselho Deliberativo, cumprindo o seu papel institucional, e é isso que é importantíssimo, nós vivemos num sistema de freios e contrapesos. E a gente precisa que aqueles azulinos que vestem a camisa e que ocupam suas funções no Conselho Deliberativo, no Conselho Fiscal, eles também têm que cumprir o seu papel. E a diretoria tem que fomentar esse diálogo direto. Então, o que é que acontece? Viemos num ano muito difícil, um ano em que a gente teve 92% de rebaixamento, confusão,
um cenário realmente difícil. Enquanto isso, a gente vinha toque de caixa, tentando se manter na Série C, mas ia se estruturando, né? E ontem nós conseguimos entregar para o Conselho Deliberativo toda a documentação solicitada relacionada à contabilidade do clube. Em breve, nós estaremos aí, junto com os diretores Vitor e Max, lançando o Portal da Transparência no site. O site está sendo repaginado. Primeiro, tínhamos que ter esse contato com o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal tem mantido contato direto com a contabilidade do clube. A orientação e a determinação é que a solicitação tem que ser feita direto. Então, o Conselho Fiscal teve uma dúvida, precisa de um documento, já pede direto para a contabilidade. Nós estamos tendo o cuidado de registrar tudo, deixar tudo digitalizado. Então, é um trabalho gigantesco. O clube, depois que sai da contabilidade, passa por uma outra contabilidade, passa pela auditagem da Petra. Ela faz toda uma apuração, vê se há inconsistências. Se não tiver inconsistências, a gente manda para a RJ. É um cuidado que precisa ser tido. Realmente, essa é a parte que tem tomado o maior tempo, principalmente dos diretores jurídicos, doutor Marcelo Bravo, nosso vice-presidente Robson Rodas, que está para vir para aqui, ele disse que viria. Então, a gente vai ter que botar mais água no feijão, botar mais uma cadeirinha aqui quando ele chegar. E já em primeira mão hoje, conversando com o presidente do Conselho Deliberativo, com o Ney, nós tivemos aqui uma ideia, a ideia começou com o Anderson Xavier, e aí a gente foi desenvolvendo, e a gente faz na terça-feira, no dia da apresentação dos atletas, eles vêm para cá, vão fazer exames, essa parte, os diretores de futebol vão dizer melhor essa rotina que vai se instalar a partir da semana que vem, mas a gente vai fazer um café da manhã com os conselheiros, com o Conselho Fiscal, com a diretoria, com alguns azulinos que fazem parte desse momento aqui, que têm participado, atuado, enfim. Vai ser um momento importante para que eles também estejam presentes e vejam a dinâmica, fiscalizem também, esse é o papel do Conselho Deliberativo. Então, tem que estar aqui no dia a dia do clube, olhando, verificando, vendo o que pode ser melhorado, ajudando também, contribuindo, porque, no fundo, somos nós. O clube, ele, historicamente, é formado por uma união de pessoas que amam essa camisa. E eu acho que essa é a tônica que a gente vai ter. E, claro, eu procuro, espero até que vocês, alguns representantes da imprensa, às vezes não entendem, quando me perguntam alguma coisa, mire isso aqui, eu pego, passo o telefone do diretor. Não é que eu não quero responder, não é que eu não saiba responder, não é que eu não esteja ciente do que está acontecendo, muito pelo contrário. Mas é porque cada diretor tem autonomia, cada diretor vai estar em comunicação com a diretoria e vai estar assumindo aquela parcela de responsabilidade pelo que acontece. Então, hoje, eu também estou aqui para ouvir do nosso diretor, Luciano Lessa, todo o planejamento, claro que eu já ouvi antes, mas agora eu quero ouvir publicamente, ele vai discorrer aqui como estão se organizando, Jadson, Carlos Bonatelli, Anderson também, que vem fazendo um trabalho assim imenso, porque todo mundo parou, menos a base. A base funcionou todos os dias. É porque a gente, às vezes, não vê. Mas, para você manter a engrenagem funcionando, com várias categorias, campeonatos acontecendo, o ônibus tem que estar funcionando, tem que ter gasolina, tem que ter, o campo tem que estar bom, e a gente tinha que fazer o tratamento no campo, tinha que ajeitar, enfim. É um trabalho gigantesco. Eu estaria conseguindo fazer isso sozinha? Nunca. Mas eu não estou sozinha. Inclusive, eu me dei ao luxo de passar praticamente um mês sem nem vir aqui. Eu tenho certeza que quando eu chegar lá, eu vou me surpreender positivamente. Boa tarde, pessoal. Júlio César Oliveira, da Pajuçara FM. Para o Departamento de Futebol, fica à vontade quem quiser responder. Eu gostaria de saber se vocês estão satisfeitos com o elenco que montaram para a próxima temporada, se já é cedo dizer, daquilo que vocês buscaram no mercado. Estão satisfeitos desse elenco que vocês estão montando? E mais à frente, haverá mais contratações? Vamos lá. Primeiro, a gente está muito feliz, né, com o grupo que a gente está conseguindo reunir. Acho que não posso deixar de ressaltar, mais uma vez, né,
a importância das renovações. Eu acho que o grande trunfo da gente para 2025 são as renovações do 2024. E a gente conseguiu renovar com todos os atletas que a gente queria dessa temporada. Isso foi muito importante. A renovação do treinador e de toda a comissão técnica também é um trunfo que a gente guarda com muito carinho, ter conseguido manter o Igor aqui. Após o final da Série C, o Igor sofreu bastante assédio de outros clubes. E graças a Deus ele gostou muito do CSA, gostou muito da cidade. E a gente conseguiu convencer ele a permanecer aqui para a temporada que vem. Então, acho que a gente já começou a ficar satisfeito daí. A partir daí, a gente passou para o segundo tempo, que foi trazer alguns atletas com características diferentes do que a gente já tinha, tentando sanar algumas deficiências que a gente teve em 2024. Vou dar alguns exemplos aqui. A gente sofreu muito na temporada de 2024 com gols em bola aérea. Nosso sistema defensivo teve essa dificuldade. A gente tentou de várias formas durante a temporada trocar formação, trocar goleiros, até a forma de defender bola parada. A gente tentou marcação mista, marcação individual, marcação por zona, e a gente continuou sofrendo com isso praticamente até o final da temporada. Ali no final a gente conseguiu um encaixe melhor quando o Tomazella voltou, o Boiata entrou. Talvez tenha sido o melhor momento da gente nesse quesito bola aérea. Então, quando a gente foi para o mercado, a gente procurou trazer atletas que tivessem a bola aérea como uma característica. Então, a gente trouxe, por exemplo, já anunciado aqui o Islam, que é inclusive um jogador aqui da terra, um alagoano, que tem 1,94 e tem no seu ponto forte a bola aérea. A gente trouxe um centroavante, que é o Igor Bahia, que é um cara extremamente importante na fase defensiva da bola aérea. Na Tombense, ele era um dos jogadores que mais cortou bola defensivamente, no primeiro pau ali, era onde ele se posicionava. Então, é um jogador que vem para também sanar uma dificuldade. E foi assim nas demais situações. Então, a gente está satisfeito com o que a gente conseguiu montar. A gente ainda não terminou essa montagem. Acredito que até o momento da preparação, a gente ainda vai trazer mais um ou dois atletas para poder, aí sim, completar o elenco para a temporada. Mas, respondendo a sua pergunta de forma direta, a gente está muito, muito, muito satisfeito e muito confiante para a temporada que vem. Paulo do Papo de Azulino. Parabenizar a todos, pela temporada passada. Presidente, você pegou o carro andando, na temporada passada. Qual a diferença e quais os principais desafios que você acha que vai passar em 2025 e como é que está a questão da RJ? Está tranquilo? Ou se não estiver tranquilo, mas está conseguindo levar, como é que está essa situação? Bem, nós pegamos realmente o carro andando, agora eu vou falar da parte que me toca em relação ao Todo Rosa, como o gênero aqui feminino. E a gente, enquanto mulher, a gente desde cedo é socializada para fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E a gente consegue mesmo. Então, assim, nós conseguimos atravessar o inferno. Eu falo com muita tranquilidade, inclusive, falei isso num documentário e fico feliz em saber que o CSA vai ter essa visibilidade nacional, internacional talvez, por ser o único clube, junto com o Palmeiras, a ter mulher na presidência. E aí eu participei, semana passada, de um documentário que está sendo produzido pela TNT Esportes, vai passar na HBO e tudo, isso vai trazer eu acredito que vai abrir as portas aqui para o Nordeste, para o CSA, vai trazer vai ter uma repercussão positiva. E o que é que acontece? Muitas vezes a gente precisa realmente ter o pulso da mulher, mas também a delicadeza, a gentileza. E no momento de conflito, a gente tem que saber dosar essas energias. E eu acho que esse foi o segredo, de a gente atravessar esse inferno. E depois conseguir, de fato, fazer com que cada pessoa fosse chegando, cada diretor fosse chegando, assumindo realmente a sua responsabilidade. Várias vezes eu cheguei para o Anderson, várias vezes cheguei para o Luciano, olhava assim para ele e dizia, ele chegava e dizia, presidente, a gente vai ter que fazer isso. Eu disse, vai mesmo? Tu tem certeza? Eu fazia assim, disse, vamos, dei aqui para cá a caneta. E o que é que acontece? A gente precisa ter essa confiança, a gente precisa confiar na capacidade técnica, na competência, mas também na idoneidade daquela pessoa, de estar ali também se expondo, dando a cara para bater, para tentar salvar. Então, esse foi o movimento
E essa fé nas pessoas, na capacidade delas e nos bons sentimentos que fizeram o clube superar o pior. Nós estamos muito longe ainda do ideal. E aqui nesse momento eu queria abrir parênteses e fazer um agradecimento ao poder público, governo do estado, prefeitura de Maceió, que entenderam que o CSA é muito mais do que um clube de futebol e atenderam essa demanda de um povo inteiro para que a gente realmente confiaram que o trabalho estava sendo desenvolvido, era um trabalho decente, digno e correto. E a gente conseguiu chegar. E vamos finalizar esse ano. Aqui, mais uma vez, a gente conta com o patrocínio do governo do estado, que vai fazer com que a gente encerre o ano de forma digna, honrada. Em breve vamos ter o portal de transparência sendo lançado. E esse portal de transparência vai ser muito bom também, porque vai fazer com que os patrocinadores, os investidores, confiem no trabalho que vem sendo realizado e digam, não, vale a pena investir no CSA. A gente vai saber como os recursos vão estar sendo empregados. Nós temos diretores que têm a consciência orçamentária. Toda vez que o Luciano diz, olha, a gente precisa contratar, eu disse, olha, nosso orçamento é esse. Está dentro do limite, é possível, como é que a gente pode fazer? E eu acho que eles fizeram realmente um milagre. Eles conseguiram selecionar excelentes jogadores, atletas, mas dentro de uma realidade compatível com a divisão, compatível com o momento do clube. Enquanto isso, claro, evidentemente, a gente vai correr, nossa diretoria comercial, e aqui chamar a atenção para o Rodas, Max, Vitor, Djair Lessa, eles estão aí, inclusive a gente já tem aqui, eu perguntei se já podia falar, daqui a pouco vai estar sendo comercializado com o símbolo do azulão, tá? Novo parceiro aqui. Os parceiros vão chegando, em breve a gente vai estar realmente divulgando os nossos patrocinadores master, né? Trazendo aqui a Carajás, que já confirma, a gente vai sentar com a Carajás para fechar essa parceria para 2025, Lojas Guido também, patrocínio Prefeitura, Maceió Shopping, Governo do Estado. Então, enfim, estamos trabalhando. Mas, assim, a responsabilidade não pode ser só nossa. Todos os azulinos aqui nesse momento escutem, divulguem esse amor, mostrem, levem para os parceiros. Olha, por que você não vem patrocinar o CSA? Venha para cá, vamos conversar com essa diretoria aqui, cujo nome é Trabalho. Queria direcionar mais uma vez para o departamento de futebol. Bonatelli, dentro dessa montagem de elenco, que vocês ainda estão em processo, queira que não, ainda tem algumas peças, acredito eu, que possa chegar para reforçar a equipe, mas com a confirmação desses amistosos, como vocês lidam dessa parte técnica, agora mais para modelo de jogo? Qual a importância de ter jogos como esses, com adversários que têm tradição, tem uma equipe considerada uma técnica interessante para dar ritmo de jogo, porque o primeiro jogo do ano é crucial para o andamento da temporada. A gente sabe que é um jogo de mata-mata. Como vocês estão lidando com isso? E também para entregar o time na estreia com um ritmo de jogo adequado para conseguir o objetivo, que é a classificação. Vamos lá. Nossa apresentação dos atletas na próxima terça-feira. A gente vai começar com os exames laboratoriais, exames médicos, fisioterapeuta, a parte também avaliação nutricional, a avaliação física, tá? E a gente depois, na semana seguinte, a gente começa o treinamento em campo. Tá? A importância dos amistosos, tá? Já serem amistosos de alto nível, alto rendimento, né? Até para a gente já ter um teste de acordo com aquilo que o Igor pretende implementar de sistema de jogo, tá? Para que aqueles atletas que estão chegando já sintam aquilo que é o CSA, tá? Que possam também jogar com a presença da torcida aqui, que também em Recife também tem a presença da torcida do Santa Cruz para que a gente possa já sentir esse clima, porque o nosso ano começa
logo no primeiro final de semana. E como tu falou, é uma partida decisiva para a gente. Tá? Então, a gente conseguiu manter uma base. Tá? São 13 atletas, mas se a gente considerar também o Lucas Matheus, goleiro, se tornam 14 atletas remanescentes do elenco. Tá? E além desses atletas, a chegada dos atletas que a gente já confirmou, aqueles que a gente ainda vai confirmar, a gente vai ter um elenco enxuto, tá? Com a presença também dos atletas da base, que a gente inicia a pré-temporada com eles participando do treinamento. Isso também é importante para eles também sentirem, eles iniciam o trabalho conosco, mas não quer dizer que a gente vai transmitir toda a carga de responsabilidade em cima deles. Tá? É natural, a gente não é a responsabilidade deles o resultado, claro que é a oportunidade, é o que a gente conversou com os atletas, eles estão tendo a oportunidade de demonstrar o serviço deles no profissional. Então, essa estrutura de trabalho para dentro daquilo que a gente tem de projeção de resultado, aquilo que a gente necessita também ter de resultado. Então, a gente começa a ter esse trabalho bem estruturado e dentro daquilo que a gente projetou de ter uma espinha dorsal, uma dificuldade que o CSA ao longo dos últimos anos enfrentou, a gente vai conseguir minimizar e potencializar totalmente o que cada atleta tem a contribuir com o CSA. Bom, historicamente, pegando um gancho também naquela resposta lá do Luciano, esse ano nós tivemos 39 partidas e nós tomamos 46 gols, né? Então, por isso que eu, só complementando o que o Luciano falou, a gente teve uma média de quase 1,5 gols por jogo tomados, né? Do começo do ano até o final da Série C. Então, pensando no campeonato estadual, que se torna muito competitivo, que além de jogar, a gente tem que competir, né? Então, a gente tem atletas com a característica da bola aérea muito interessante, como o Islam, como o próprio Vandes, goleiro como o George, que tem uma saída de bola muito boa. Então, a gente pensou também nesse perfil para o nosso estadual, que é competitivo, e a gente, no peso da camisa que a gente está, como do CSA, nós temos que brigar por conquistas e por títulos, né? Então, alguns jogadores, como o próprio Luciano falou lá naquela resposta dele, foi bem pensado para trazer característica do nosso clube, né? Se você pensar nos acessos que nós tivemos da Série D até a Série A, o CSA sempre teve uma sequência de trabalho, seja ele com treinador, seja ele com remanescentes. E foi assim que a gente pensou para esse ano. A gente não tinha como desmontar um time e montar outro, até porque a nossa equipe, esse novo grupo, né, Luciano, que a gente fala que a gente remontou, fez a melhor campanha do segundo turno da Série C. E a gente tem que reconhecer isso, né? Foi uma campanha de quase 70% de aproveitamento, que é muito difícil, aonde você teve que remontar a equipe no meio da competição e em 3 dias você colocar 3, 4 estreantes para jogar contra o líder do campeonato, que era o Botafogo, né? Então a gente sabia que era um campeonato muito difícil. E a gente brincava entre nós, inclusive para o presidente, e eu falava: presidente, fica tranquilo, a gente está vendo o dia a dia, né, Luciano? O que eu estou vendo esses caras integrando dentro de campo, na parte de treinamento, estou falando aí mais da parte técnica, o que eu via, a gente não vai cair. Pode ficar tranquilo que a gente vai sair dessa situação. Porque a gente percebe, quando está no dia a dia ali dentro do campo, eu, Luciano, Carlos, o próprio presidente estava todo dia, a gente percebia aquela entrega, né, Oscar? E o ambiente, a alegria que eles tinham de trabalhar, sentindo o peso que era a camisa do CSA. Então, essa linha das contratações, das substituições, por alguns atletas que infelizmente a gente acabou não renovando, foi isso. Característica da competição, modelo de jogo do treinador, entender a cultura do clube, como eu falei para vocês em algumas outras oportunidades. Perdemos algumas contratações, né, Luciano? Por atletas que estão na Série B e queriam se apresentar depois do dia 26. E a gente acabou não optando por isso, porque um dos jogos mais importantes do ano para nós é dia 5, dia 8 de janeiro. Né? Se vocês olharem o nosso cronograma de trabalho, eu estava olhando hoje, vamos treinar no dia 1º de janeiro. Pra vocês entenderem a importância que a gente está levando da nossa pré-temporada e do ano de 2025. Ô, Jadson, fala do jogo do Santa Cruz, que você falou do estádio. Sim, perfeito. Do amistoso, né? Hoje eu recebi o pessoal do Santa Cruz, me chamou ali na hora ali, estavam falando que a expectativa deles, eles querem colocar 40 mil pessoas lá no estádio dele, no amistoso.
né? E isso eles falou, Jadson, a gente quer colocar 40 mil pessoas. Então, vou fazer um convite, né, presidente, à Nação Azulina, para a gente também mostrar a nossa força aqui. Tá? E a gente conta com vocês no dia 7. A gente sabe que é uma preparação, né, onde a gente quer dar ritmo aos nossos atletas. Vamos estar com 20 dias de trabalho. O Santa Cruz iniciou o trabalho no dia 4, então eles vão estar aí 14, 15 dias na nossa frente. Mas o que mais vai importar é a sequência do trabalho para como a gente vai chegar no ano de 2025. Bom, a base trabalha para revelar jogadores. A nossa maior necessidade nesse momento é revelar jogadores para o nosso profissional. A questão de oportunidades não depende de mim ou do Luciano ou da comissão. Depende deles, não é? Então, eu posso lhe garantir que nós trabalhamos dentro do nosso cronograma da base, eu, Alírio, Fabiano, Ellison e todos os professores, para que a gente tenha os atletas da base com idades menores, mas que já joguem em categorias maiores. Então, o nosso 20 hoje, a maioria do nosso 20 tem 18 anos, enquanto a maioria dos outros tem 20 anos mesmo, é a idade estourada, como a gente costuma dizer na linguagem do futebol, né? Aparecendo esses atletas, o departamento de futebol profissional pedindo para que a base, olha, nós estamos precisando de um zagueiro, de um meia, de um centroavante, de um goleiro, de um atacante, nós vamos dizer, olha, nós temos aqui esse ativo. E aí eles vão avaliar, mas o nosso trabalho é revelar. O ideal é ganhar campeonato e revelar atletas. Nesta fase que o CSA está passando de reestruturação, fica difícil. Então, nós estamos participando dos campeonatos, dentro do estado e fora do estado, revelando atletas, aqueles que têm potencial, nós indicamos direto ao profissional e o departamento profissional faz a avaliação e, assim, correndo bem, eles vão fazer parte do departamento profissional de futebol do CSA. Essa aproximação da base com o profissional até fica claro agora nessa coletiva, né? Os 5 atletas que começam a integrar já desde o início do trabalho, tá? Já é uma oportunidade, como eu falei, é oportunidade. Tá? Se vai ser aproveitado ou não, a gente também não pode queimar a etapa. Quando nós chegamos aqui, como o Jadson falou, formamos um novo grupo, não era o momento ideal para a gente também colocar nenhum menino da base para tamanha responsabilidade. Dos 5 atletas que estão subindo, 4 têm 18 anos e 1 tem 17. Tá? Então são atletas ainda jovens, atletas ainda a maturar. Tá? Então, o Cadu, Teles, Guilherme, Gustavo e Ângelo. Tá? São os 5 atletas. E além disso, além dessa aproximação da base, se faz ainda mais necessário esse ano, porque até então a janela era somente para a Série A e Série B. A partir de 2025, tá? A janela vale também para clubes de Série C. Ou seja, nós temos 3 momentos onde a gente pode fazer contratação de atletas na temporada 2025. Tá? E isso também, ainda mais importante, evidencia ainda mais a importância da gente ter mantido uma estrutura da equipe. Tá? Isso vai ser fundamental para que a gente tenha continuidade do trabalho, porque agora os clubes de Série C vão ter que se adaptar com relação a isso, a esse ajuste de janela durante o ano. Esse movimento começou agora recentemente e foi encabeçado pelos 8 clubes nordestinos. E o CSA está nele. E só para complementar, até a questão de formatação de elenco facilitaria muito para os clubes que se o campeonato fosse de 2 turnos. Além de ser mais justo com relação àqueles que conquistam o acesso, tá? Mas a gente acredita que conseguiríamos planejar de uma maneira mais sensata a montagem dos elencos. Qual outra pergunta? Se terá alguma posição que vai ser contratada nas próximas semanas dentro dessa realidade? Sim, a gente ainda tem algumas posições que a gente busca finalizar, em especial aí, talvez mais um volante e um extremo. Em relação à apresentação na próxima semana, desses aqui já na programação, já contratados,
todos vão vir, exceto os que estão disputando a Série B? Perfeito. Todos vão estar aqui presentes, exceto os que estão jogando a Série B, que vão estar aqui no dia 7 de dezembro. A partir do dia 8, eles já vão estar trabalhando junto com o professor Igor. Mas o restante, todos estarão aqui disponíveis, estarão chegando aí domingo, segunda-feira, e na terça-feira todos estarão aqui. Eu queria saber como é que vocês chegaram até o nome do Santa Cruz, né? Um time de camisa, mas eu queria saber como é que foi o processo, se tem alguma coisa relacionada ao tipo de adversários que vocês vão encontrar na pré-Copa do Nordeste. E também queria saber o peso dessa pré-Copa do Nordeste no decorrer da temporada, porque ano passado a gente viu que o baque foi muito grande e acabou reverberando até o final. Então eu queria saber como é que vocês lidam caso bate na madeira aí o pessoal, se o pior aconteça. Eu vou começar respondendo essa última aí e deixo a dos amistosos para o pessoal falar. A pré-Copa Nordeste é de extrema importância para o clube. A gente valoriza demais a competição. Primeiro porque a Copa Nordeste é uma competição que vem crescendo no cenário nacional, né? Apesar de ser uma competição regional, ela hoje, por exemplo, serve de moeda na hora da gente negociar com atletas que iam jogar o Paulistão. Então, você chega para um atleta e fala, cara, você vai vir jogar a Copa Nordeste, você vai pegar Bahia, vai pegar Fortaleza, vai pegar Ceará. Então, hoje se torna uma competição, se ainda comercialmente não está equiparada ao Paulistão, mas do ponto de vista de visibilidade, hoje a gente consegue competir. Então, isso é um fato positivo. Um clube do tamanho do CSA, a importância que o CSA tem na região, a gente não pode estar fora de uma fase de grupo de Copa Nordeste. Então, esse é o primeiro ponto. E segundo, o começo da temporada da gente, ele norteia o restante da nossa temporada, né? Então, um primeiro momento bem feito, a gente tendo resultados positivos, a gente tende a ter um acréscimo de renda pela torcida, tende as cotas que vão entrar, que traz um incremento financeiro importante para o clube, possibilitando a gente melhorar o elenco para a Série C. Então, a gente sabe do peso que é passar dessas fases. Mas respondendo também ao seu lado aí, de se por acaso algo ruim aconteça, não é o fim do mundo, não é o que a gente quer, mas isso não vai ser decisivo, por exemplo, para a gente repetir o que aconteceu esse ano, de um treinador ser demitido por um revés numa pré-Copa Nordeste, um jogo mata-mata, né, um jogo único que tudo pode acontecer, um jogador ser expulso, um pênalti marcado. Então, assim, a gente tem convicção no que a gente fez. Eu acho que as 10 rodadas da Série C, sob o comando do Igor e com esse novo elenco, eles nos dão um respaldo para saber que em algum momento da temporada a gente vai ter resultados negativos. Mas o que a gente planeja para a temporada, na nossa cabeça, é muito sólido. Então a gente está confiante que a gente vai conseguir chegar na fase de grupos da Copa Nordeste, mas entende que isso pode acontecer algum percalço nesse caminho, mas isso não vai tirar a gente do rumo. Mas só para reavivar a memória dos torcedores azulinos, o CSA passou por um momento muito semelhante, de 2022 para 2023, e no início de janeiro, no início do ano de 2023, nós conseguimos o acesso à Copa do Nordeste. Eu era presidente interina na época. Então, eu espero dar essa sorte de novo para o time. Falando do amistoso do Santa Cruz, quando nós se reunimos com a comissão técnica, ele foi um pedido da comissão técnica, né, e a gente achou interessante de fazer 5 amistosos, né, e 3 amistosos, 2 sendo de um adversário de Série D, um de Série C, e teoricamente 2 com categorias da base nossa. Então foi o pedido, a gente chegou que a gente tinha que fazer 5 amistosos durante essa nossa preparação, para que a gente viesse a ter esse jogo oficial em janeiro, pelo menos com 6 partidas, né? Porque a gente sabe que o Alagoano é um torneio, é um tiro curto, é um campeonato curto, são 7 jogos apenas. Então a gente sabia que a gente tinha que chegar bem, com ritmo de jogo, alguns jogadores íamos chegar na sequência. Então a gente procurou, através de conhecimento do Carlos, meu, do Luciano, fazer essa parceria com Santa Cruz, que já iniciou o trabalho, e eu espero que a gente continue aí e faça uma boa pré-temporada. Só para complementar um pouquinho essa pergunta, a gente conversou logo ao final da Série C e era um desejo nosso amistosos, né? Não jogos treinos. A gente queria a presença de torcida, uniforme de jogo, para que os atletas chegassem na primeira rodada da pré-Copa Nordeste já com ritmo realmente de partida.
né? A gente teve esse ano, por exemplo, na preparação, um jogo treino fechado aqui no CT, né? O outro jogo sequência já foi o jogo valendo, mata-mata, e a gente terminou ficando fora. Não estou dizendo que isso foi a causa, tá? Mas assim, no meu entendimento, o atleta precisa passar por esse processo. Jogo, uniforme, torcida, vestiário, né? Ir para o repelé, vai ser realmente um ambiente de partida. E acho que a escolha do Santa Cruz foi muito feliz, porque a gente vai ter um ambiente adverso lá. É amistoso, são torcidas até parceiras, mas assim, você vai jogar numa Arruda com 30 mil pessoas, né? Então, assim, o peso do adversário, o peso da camisa, o peso da torcida adversária, isso vai trazer para o nosso elenco já um ritmo de competição, que é o que a gente quer. Então, isso já foi uma coisa pensada desde a Série C. Não, esse ano a gente vai fazer amistosos, com torcida, com gritaria, com xingamento, né, para que ele chegue no primeiro jogo da temporada já ligado. A gente não pode ter um... E muitos atletas também ainda vão conhecer o que é o CSA. Né? Metade já conhece, e conhece a torcida. Mas a outra metade não. Então, eles precisam conhecer. Vai toda, inclusive, a gente precisa de casa cheia, porque precisa de renda. Então, vamos lotar e a gente precisa dar a resposta também para mostrar que o CSA lota o repelé. Acho que é uma coisa que pode se pensar, né? Já que são parceiros, né? Clubes parceiros, a gente pode pensar em alguma coisa desse tipo, né? Inclusive, se as páginas, algum canal tiver interesse, a gente pode conversar junto com a assessoria do CSA e tentar buscar isso aí. Minha última pergunta, prometo. Eu queria saber sobre o Gustavo Nicola. Nesse período de férias, a gente percebeu que teve problema com doping, suspensão, foi reduzida. Mas em relação a como é que está esse acompanhamento junto ao jogador, tem a data já certa dele retornar? O que diz o regulamento em relação a isso, do jogador estar disponível aqui em Maceió e começar a pré-temporada? Bem colocado, Severo. A gente acompanhou isso muito de perto. Primeiro que o Nicola, desde o início do processo todo, ele se demonstrou muito tranquilo. A gente conversou com os advogados do atleta. A pena foi reduzida e pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva, 2 meses antes do final da punição, o atleta está liberado para voltar a treinar no ambiente do clube. Como a punição dele só era de 3 meses, então ele está apto a voltar, ele pode se apresentar normalmente para treinar, porque é um período que teoricamente serviria para o atleta recuperar a forma, né? Porque se ele ficasse até o final sem poder treinar, ele ia ter um período fora. Então, a justiça permite que o atleta volte a treinar 60 dias antes do final da punição. Como o final da punição dele, se eu não me engano, é no começo de dezembro, então ele já está, 2 de dezembro, ele já está apto a começar para a temporada normal. Inclusive, eu fiz essa consulta logo no momento ao doutor Sestário, né, juntamente com o doutor Marcelo Brabo e o Bruno aqui do nosso clube, e a gente teve essa informação, então ficamos muito seguros, e o Nicola estava muito tranquilo desde o início do processo, que deixa a gente mais também tranquilo para recebê-lo aqui na pré-temporada. Ele vai chegar um pouquinho depois, né, Jadson? Que ele tem uma atividade extra clube, que ele já tinha combinado com a gente. Eu acho que ele chega aqui, acho que dia 14. Dia 14 ele está desembarcando aqui para fazer os exames médicos e começar na segunda-feira junto com todo o grupo.